Meus irmãos e meus amigos, aqui estamos novamente para mais um estudo espírita, desejando a todos, um dia muito feliz e cheio de paz. Se você está aqui pela primeira vez, se inscreva no canal para participar conosco dessas reflexões. Gente, hoje nós vamos estudar, diz o tema, a transformação do espírito, que é necessariamente a própria razão de estarmos aqui reencarnados. Para que estamos aqui nessa atual reencarnação? Exatamente para que nós possamos ir nos transformando para melhor. Essa é a grande oportunidade que Deus nos concede para que a gente faça melhor hoje do que nós fizemos ontem. E o processo é sim de dentro para fora. É o que nós estudamos na doutrina espírita de reforma íntima, que é um grande processo, não é, gente? De autodescobrimento, de autoconhecimento, e para que nós possamos ter uma visão mais clara desse processo de reforma interior, eu trouxe aqui um artigo de Juan Carlos Orozco e também dentro algumas mensagens de Joana de Ângeles, e com certeza vai nos trazer uma visão mais ampla desse necessário e inadiável processo de transformação espiritual em nós. O nosso irmão Orozco já começa dizendo assim, que o processo da reforma íntima encontra já alguma dificuldade, principalmente na falta de coragem para enfrentar a luta íntima contra as nossas próprias imperfeições. Isso é interessante, não é? Porque nem sempre nós estamos psiquicamente com a disposição necessária, com a coragem de olhar de frente para as nossas próprias imperfeições. Muitas vezes vamos assim tocando a vida, tocando o processo, enxergando o defeito dos outros, sem perceber o quanto nós temos ainda a nos transformar intimamente. E a espiritualidade superior acrescenta, não é só falta de coragem, em grande parte, eles dizem, da humanidade, é a falta mesmo de vontade de empreender essa reforma diária em nossas vidas. O nosso irmão segue dizendo assim, analogamente, nesse mesmo raciocínio da transformação interior, podemos transportar essa visão para a nossa vida na busca da maioria das causas de nossos problemas. Porque todo problema gera um efeito na nossa vida, mas esse efeito que nós observamos, ele tem uma causa, e é preciso que a gente enfrente também no nosso dia a dia alguma transformação dos nossos atos, das nossas atitudes, e é isso que nós perseguimos com o processo da reforma íntima, porque ele diz assim, se não mudar, não há como esperar resultado diferente. É isso. Quando nós desejamos que as coisas modifiquem na nossa vida, é preciso que a gente se transforme. É o tema da manhã, gente. A transformação do espírito, ela quando vai se operando gradativamente, porque o tema podia dizer isso, a transformação gradual do espírito. Ninguém se transforma de um dia para o outro. É um processo de perseverança, de autoconhecimento, como falamos, e de coragem e força de vontade para que esse empreendimento vá acontecendo diariamente. E aí não é mágica. Aos pouquinhos a nossa vida vai realmente se transformando. Aquilo que eram problemas vão deixando de acontecer e nós vamos tendo uma vida mais plena, mais feliz e mais harmoniosa. O texto diz assim, a reforma íntima envolve a luta contra as próprias imperfeições, na procura da paz interior. Quem de nós não deseja estar em paz, não é? Com uma vida boa, com vibrações positivas, todos nós desejamos. Só que a paz interior, gente, é uma conquista da alma que persevera e que se transforma, não é? Não é um brinde, não é nada gratuito de Deus para alguns escolhidos, não. Para a divindade não há privilégios, mas pelo esforço que fazemos, o céu naturalmente
nos compensa. Veja a fala aqui de Joana de Ângeles. Somente quando se passa a viver a compreensão da realidade interior, descobrindo-se e conservando-se desperto para a ação do pensamento lógico e consciente, é que se liberam os efeitos danosos do passado e se estabelecem novas normas de conduta para o futuro. Adquire-se então liberdade para a ação criativa, sem as amarras da culpa, que sempre se estabelece depois de qualquer atitude irregular, de toda ação prejudicial. Então, Joana de Ângeles trouxe uma visão muito importante, que nós somos viajores do tempo e já trazemos lá de existências pretéritas algumas culpas, algumas escolhas mal feitas. E o que diz Joana? Só num processo de autoconhecimento e de força para transformar-se é que nós vamos, sim, nos liberando desses compromissos do passado e tornando a existência mais plena. É isso que ressalta Joana de Ângeles, não é? Porque dentro de qualquer atitude regular, como diz ela, vão se gerando alguns compromissos. E é preciso, gente, que a transformação do espírito seja completa. Nós não temos a condição de ascender outros voos mais iluminativos se tivermos pendências na trajetória. Então, quando nós reconhecemos aquilo que na realidade nos prejudicou no passado e que hoje é um campo de ação para a nossa transformação, só assim nós vamos nos liberando desses compromissos e na atual existência trilhando por um caminho melhor. Essa transformação moral e espiritual tem que ocorrer dentro de nós, em um trabalho de melhoramento interior, uma ação de dentro para fora, mediante um processo, a chave está aqui, gente, de um processo contínuo de aprimoramento moral do espírito para sua necessária evolução, é o que diz Joana. Isso é muito importante, saber que o trabalho da reforma íntima, gente, precisa ser continuado, não é? Muitas vezes nós temos aquele arroubo, não é? Quero me melhorar, já compreendo mais o que a doutrina me diz, e aí? E aí é preciso que a força de vontade nos impulsione para que essa melhoria seja continuada. Quer ver uma coisa interessante? Muitas vezes, pela via do fanatismo, não é? Pela incompreensão da mensagem de Jesus, as pessoas então se empolgam demasiadamente, ficam otimistas de que em um lance conseguirão transformar tudo que ainda precisava ser trabalhado dentro de si. Por que as pessoas, quando procuram um terapeuta, já compreendem que é um processo mais longo, continuado, que você não pode ir para uma sessão de terapia e depois faltar 5. Esse trabalho se interrompe e as coisas não acontecem como você desejava. Moral e espiritualmente falando, é a mesma coisa, não é? Esse trabalho de transformação da alma, ele precisa ser gradual, mas continuado, como nos recomenda Joana de Ângeles, para que não haja interrupção, porque em você seguindo com esse processo de interrupção, termina por abandonar o grande projeto da existência e que é uma oportunidade, gente, inadiável a nossa transformação moral, porque a reencarnação tem esse propósito, não é? De nos fazer o melhoramento necessário, tanto no campo moral, intelectual, como no nosso campo espiritual. É uma oportunidade, gente, de ouro estarmos aqui reencarnados, promovendo a nossa melhoria e a nossa libertação das amarras, não é? Das vibrações que não foram boas até o atual momento. Diz aqui Joana: contudo, a reforma íntima não se conquista da noite para o dia. Demanda tempo, boa vontade, disciplina, esforço incessante e muita resignação. Eu vou até escrever isso no vídeo e vou repetir aqui para a gente. A reforma íntima é gradual,
não se dá do dia para a noite e vai nos exigir, gente, tempo, boa vontade, disciplina, esforço incessante e muita resignação. Luta contra as tendências inferiores e, principalmente, estar vigilante para os defeitos que ainda possuímos e ter foco na tarefa de melhorar. Gente, é focar. Mas percebam que a transformação já fala, é íntima, depende de cada pessoa, é uma tarefa pessoal e intransferível. Eu não posso delegar a terceiros a minha melhoria. E aí precisa desses requisitos: foco, resignação, coragem, determinação e, sobretudo, gente, disciplina, que é aquilo que Emmanuel recomendou a Chico Xavier, que tinha o desejo de tornar-se um bom médium, e Chico recomendou 3 vezes: disciplina, disciplina, disciplina. É isso que nós precisamos como candidatos a espíritos melhores. Lapidar os próprios sentimentos é tarefa árdua, é verdade. Mormente para o encarnado que não os tem em relativo desenvolvimento, não é? Nossos sentimentos ainda estão desabrochando. Aprender a cultivar a reforma íntima verdadeiramente é um exercício significativo de abnegação e submissão a Deus. Gente, é preciso esse abandono próprio, não é? Sair das amarras do personalismo, do eu apenas, do egoísmo, do orgulho, da vaidade. Tudo isso precisa ir sendo desbastado dentro do nosso coração, para que, submetidos a Deus, às leis naturais e divinas, nós possamos realmente trilhar um melhor caminho. Joana de Ângeles continua nos dizendo sobre essa transformação ocorrida com Paulo. Então, Joana aqui cita para a gente a transformação de Paulo de Tarso, que tornou-se o apóstolo Paulo mais aguerrido, divulgador do Evangelho do Cristo, né? E Joana diz assim: o apóstolo Paulo estava tão certo do valor do despertamento da consciência para a reforma íntima, que em memorável carta aos Efésios, conforme se encontra no capítulo 5, versículo 14, conclamou: desperta, ó tu que dormes. Levanta-te entre os mortos e o Cristo te esclarecerá. Isso porque o sono é forma de morte, de desperdício da oportunidade educativa, esclarecedora, terapêutica e, sobretudo, enriquecedora. E, nesse sentido, quando se está desperto, Jesus o esclarece, a fim de que avance corajosamente na busca de sua autoidentificação. Sempre se fala, gente, coragem, corajosamente, é o que o nosso irmão Juan Carlos Orozco falava. É preciso ter a coragem de enfrentar as nossas pequenas mazelas, aquele caminho que ainda precisa ser percorrido. E veja, na época do Cristo, Paulo já falava desse mesmo tema aos Efésios. Desperta tu que dormes. Gente, esse chamamento é para hoje, não é? Grande parte da humanidade ainda está adormecida espiritualmente. Ainda não compreendeu a profunda e inadiável necessidade de transformar-se. As lamentações são muitas no campo em que a gente vive, né? Normalmente as pessoas se queixam dos problemas, da família que possui, do seu trabalho, de tudo, menos agradecer a Deus a oportunidade de reencarnado poder fazer a tarefa que lhe compete. Por isso que o apóstolo Paulo diz isso lá para os Efésios: acorde quem esteja dormindo, desperte, porque esse sono, ele diz aqui de forma muito interessante, não deixa de ser uma forma de morte. Gente, não podemos estar despertos na matéria e mortos espiritualmente. Paulo fez essa representação, essa imagem
muito bem feita nas cartas que ele endereçava para aquelas comunidades das igrejas que ele próprio fundara na sua trajetória divulgando o Evangelho do Cristo. Finalmente chega Joana e diz assim: trabalha-te interiormente, vencendo o limite e o obstáculo, não considerando os terrenos vencidos, porém fitando as paisagens ainda a percorrer. Essa observação, gente, é muito importante. Não adianta ficar olhando para trás, já venci isso, já venci aquilo. Você precisa olhar para diante. Tudo que ainda falta percorrer. Tem um filósofo francês que fez um livro muito interessante sobre o estudo das virtudes, que ele diz isso. É importantíssimo estudar as virtudes para que nós conheçamos a distância que estamos delas. Isso é muito legal. E aí, a tua reforma íntima te concederá a paz porque anelas e a felicidade que desejas. É isso, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos que estão aqui pela primeira vez. Joana fecha muito bem. Se você deseja a paz interior e a felicidade, o trabalho está em suas mãos, não é? A transformação do espírito é isso que a espiritualidade nos apresenta. É um caminho muito importante que realmente nos trará muito sucesso material, espiritualmente falando, mas é preciso isso, né? Aquele trabalho dia a dia, como recomendava Santo Agostinho. Vai deitar a cabeça no travesseiro, examina com coragem o teu dia e tenha a humildade suficiente de modificar o que não foi bom e partir com muita coragem, com muita determinação para as novas conquistas da alma. Gente, que Deus nos abençoe. Espero que essa reflexão traga muita valia para o nosso dia a dia e peço a vocês, se gostaram, deixe o seu joinha, gente. Isso ajuda muito a gente no canal. Divulguem, diga às pessoas que se inscrevam também no nosso canal e vamos rogar a Deus que nos permita, não é, no próximo sábado, estarmos aqui reunidos. Muita paz e luz a todos.